Olá, Migoni, seja muito bem-vindo ao programa Fôlego. Hoje é dia de nutrição aqui com a Luciana Polini. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Zaca. Salve, corredoras e corredores. Bom, Migones, hoje a gente vai falar de um tema também polêmico, né? Porque a teoria caiu, a casa caiu. Luciana, conta essa novidade aí nesse novo estudo falando sobre consumo de proteína. Pois é, a nutrição, eu costumo dizer que não existe uma verdade absoluta, nunca, né? E na nutrição isso realmente a gente vê muito, porque uma hora a gente tem uma diretriz, um conceito, e de repente vem um estudo novo e a gente tem que repensar tudo de novo. Mas isso é legal. E esse estudo super fresquinho, acho muito bem desenhado, muito interessante, vem com esse novo conceito. Por quê, Zaca? O que a gente tem? Eu já falei isso em vários vídeos, né? Com relação ao consumo de proteína, que ele precisa ser fracionado ao longo do dia. Essa era a teoria até ontem, né? Até o ano passado, né? Certo. Que ele tem que ser fracionado ao longo do dia para garantir a síntese proteica, para nós termos essa disponibilidade de aminoácidos circulantes no nosso corpo o tempo todo, o dia inteiro. Então, que a quantidade de proteína por refeição seria até 25 gramas, que a gente realmente conseguiria aproveitar para a síntese proteica. E esse estudo vem com esse novo número: 100 gramas de proteína por refeição. Por refeição? Numa refeição. Então, assim, 100 gramas em cada refeição? Não, em uma única refeição. Em uma única refeição durante o dia? O que eles fizeram nesse estudo que foi muito interessante? Eles compararam 3 possibilidades. Eles usaram atletas que eles fizeram exercício de força e depois do exercício cada um ia receber uma quantidade diferente de proteína. Um grupo recebeu placebo. Tá. Nada. Como é que deve ser placebo de proteína, gente? Farinha. Um outro grupo recebeu 25 gramas de proteína, que é a dose usual aí, e um outro grupo recebeu 100 gramas de proteína do leite. Tá? Esse estudo foi feito com a proteína do leite. Uhum. E o que eles fizeram? Essas proteínas, tanto quem consumiu 25 gramas quanto quem consumiu 100 gramas, eles usaram marcadores isotópicos mesmo, nessa proteína e aí, esses marcadores, a partir do momento que a proteína é consumida, eles conseguem mostrar dentro de todo o nosso corpo para onde que está indo essa proteína que foi consumida. Legal, certo, né? Legal, assim, não queria ser o atleta estudado, porque eles tiraram muito sangue, fizeram várias dosagens sanguíneas e 4 biópsias musculares. Nossa, não, então foi um não queria eu não queria participar desse estudo. Muito interessante. Uhum. E aí, o que aconteceu? Depois dessa sessão aí de exercícios intensos que eles fizeram, de exercícios de força, e foi feito o consumo dessa proteína, eles estudaram o consumo e pós-consumo dessa proteína por mais 12 horas. Então foi feito esse estudo e acompanhando por 12 horas o que acontecia com essa proteína que foi consumida. E esse estudo teve achados muito interessantes. Por quê? Antes desse estudo, o que se tinha? Se você consome proteína demais numa refeição, essa proteína não vai conseguir ser diretamente absorvida. Esse estudo, o que ele conseguiu mostrar? Que esses atletas aí que consumiram 25 gramas de proteína... Que era o recomendado, né? Exato. Que era o recomendado, exatamente. A convenção antiga. Em comparação a quem consumiu 100 gramas de proteína, até as primeiras 4 horas, quem consumiu 100 gramas de proteína teve um aumento na disponibilidade de aminoácido
em toda a circulação, um aumento de síntese proteica de 20% em comparação a quem consumiu 25 gramas de proteína. Então, até 4 horas a gente já teve um benefício de quem consumiu mais proteína. Entendi. Mas o mais interessante foi que após 4 horas desse consumo maior de proteína, então quem consumiu 100 gramas de proteína nessa refeição teve uma melhora, um aumento de 40% de síntese proteica em comparação a quem consumiu 25 gramas. Que era o recomendado. Exatamente. Então, esse dado de estar com esse aumento de 40% em comparação a 25 é muito importante. Sim. E é muito novo para nutrição esportiva. E é legal porque assim, o que se pensava, né? Que vai, digamos assim, os 75 gramas. Que após as 4 horas, o que se pensava é que essa síntese proteica caía. Uhum. Entendi. Diminuía. E o excesso seria oxidado. E esse estudo também conseguiu mostrar isso. Após esse período de 4 horas, quem consumiu 100 gramas de proteína não teve um aumento da oxidação, ou seja, de fazer esse excesso de proteína se transformar em gordura. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E por que é bem interessante? Então, só para vocês terem uma ideia, só para a gente conseguir mostrar com relação à quantidade de proteína. O que são 100 gramas de proteína? Quando a gente fala no whey protein, né, por exemplo, da House Whey, 3 doses. 3 doses e pouquinho de whey protein, dependendo de cada sabor, porque a gente sabe que da House Whey, né, tem essa diferença aí, né, com relação a cada sabor tem uma variação. É uma variação. Com relação à quantidade de proteína por dose. Mas, por exemplo, da House Whey, que teria mais... De chocolate. São 3 doses de whey, equivalem a 100 gramas de proteína. Em comparação a 25 gramas, que é um pouquinho menos de uma dose do whey de chocolate da House Whey, certo? Certo. Então, o que é essa questão e que eu achei muito interessante com relação ao estudo? Isso no nosso dia e na nossa prática alimentar. Por que é meio libertador até, a gente pode dizer? Porque às vezes a gente fica naquela se limitando, preocupação, né? Toda refeição eu tenho que comer proteína e tal. E nem sempre isso é possível, e nem sempre isso é prático no nosso dia a dia. Então, se de repente você, por exemplo, tem aquele momento ali, fez o seu pós-treino, e você não sabe se na sua próxima refeição você vai conseguir realmente comer aquela quantidade de proteína adequada. Se você dobrar a dose do seu whey, por exemplo, você já vai estar garantindo e outra, a sua necessidade proteica, que a gente fala sempre aqui de pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, que não é fácil alcançar. Então, né, dá uma certa liberdade com relação à nutrição. Sim. E quem está acostumado, por exemplo, a fazer um jejum intermitente, aumenta a quantidade de proteína em uma única refeição. Isso não quer dizer que você não vai absorver. Sim. Né? Sim. Então isso é extremamente interessante. Não, e é super interessante isso, Luciana, porque assim, eu estava vendo estudos, inclusive o pessoal, né, que é bodybuilder, esse tipo de coisa, e eles estavam também fazendo um estudo, né, o pessoal do Canadá, se eu não me engano, o que era mais eficiente para, inclusive, você manter peso ou mesmo emagrecer. Fazer um emagrecimento, né, que fosse eficiente. E eles viram que assim, tudo está relacionado a consumo de proteína. Tudo está relacionado ao consumo de proteína, exatamente isso. Então, quando a gente fala em composição corporal, quando a gente fala em ganho de massa muscular e manutenção até de massa muscular, pelo menos num emagrecimento eficiente, que você tem que diminuir gordura corporal de verdade, esse é o emagrecimento real, o consumo de proteína é determinante no resultado que você vai ter. É fato. Então não deixe de lado, amigones. Né? E se a gente já fez também vídeo aqui, se você é 40 a mais, a sua necessidade de proteína é aumentada. Então, gente, proteína. E aí, de repente, se você não vai, por exemplo,
né? Se você não vai conseguir fazer em todas as refeições essa dose, né, de ter pelo menos nas suas 4 refeições no dia que tenha 20 a 25 gramas de proteína, garante que vai ser aquela refeição principal, que pelo menos uma dose dupla aí, e que você vai ter o estímulo, principalmente, né, depois do seu esporte, você vai ter o estímulo potencializado de síntese proteica. E você não vai ter o estímulo de oxidação, porque você deu o estímulo do esporte junto. Tá, interessante. Você sentiu livre agora, Mimones? Tá livre? Eu falo, nossa, ainda bem, cara. É libertador mesmo, de verdade. Eu achei interessante esse dado. Tem muita coisa para ser estudada ainda, mas né, com relação a síntese proteica, enfim. Mas esse foi um estudo muito bem feito e a gente consegue confiar. Show. Gostou? Bom, gente, então você sabe que esse quadro aqui tem o apoio da Houseway. No site da Houseway, com o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento, você tem 10% de desconto em todos os produtos lá no site. E semana que vem nós estamos de volta. Obrigado, Lu. Obrigada, Zaca. Até semana que vem. Até.